Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Turminha, preparados para mais um dia de aula? Então vamos para o nosso calendário. Se ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira. Se ontem foi dia 18, hoje é dia 19 do mês 11, novembro do ano de 2020. E vamos para a nossa chamadinha do dia com os aluninhos da Tia Mari, do primeiro ano C de Mojimirim. Vamos lá? O sorteado de hoje foi um menino, que a Tia Mari está com muitas saudades. Começa com a letra M e termina com a letra O. E aí, já descobriram quem é? Turminha, é o Murilo! Um beijo, Murilo! E um beijo para todos os aluninhos da Tia Mari! E vamos para as atividades do dia! O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É dois, três e... O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É dois, três e... O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É dois, três e... E aí, turminha, gostaram da caixa? Tinham vários objetos dentro dela. Vamos relembrar? Dentro da caixa tinha o pincel. Qual é o profissional que utiliza o pincel como instrumento de trabalho? O pintor. Dentro da caixa também tinha o martelo. E qual profissional que utiliza o martelo como instrumento de trabalho? O carpinteiro. Dentro da caixa também tinha pente e uma tesoura. Qual profissional que utiliza esses instrumentos de trabalho? O cabeleireiro. E
tinha mais um instrumento. O estetoscópio. Qual profissional que utiliza o estetoscópio como instrumento de trabalho? O médico. Muito bem! Então, turminha, nesta aula nós iremos aprender um pouquinho sobre alguns materiais e alguns instrumentos específicos que alguns profissionais utilizam no seu trabalho para facilitar o seu trabalho. Então, turminha, peguem a apostila, abram na página 179. Profissões e seus instrumentos de trabalho. Você já notou que a maioria dos profissionais utiliza instrumentos especiais para realizar o seu trabalho? Observem as imagens aí, turminha. Aqui nós temos 4 profissionais, cada um utilizando um instrumento específico de trabalho. Certo? Na primeira imagem, olha lá, qual instrumento que ele está usando? Uma batedeira, muito bem. A segunda imagem, qual é o instrumento que ela está usando? O estetoscópio. Temos também um outro instrumento aí, uma máquina fotográfica, né? Uma câmera fotográfica. E o último profissional está segurando um pincel. Esse é o instrumento de trabalho dele. Observaram todas essas imagens? Vamos trocar ideias então? Observe a imagem e fale o nome dos profissionais que estão representados nela. Bom, nós já observamos todas as imagens, os instrumentos de trabalho. E aí, já descobriram quais são esses profissionais? Eu tenho certeza que sim. Olhem lá, o primeiro profissional é o cozinheiro. Essa batedeira é o seu instrumento de trabalho. Facilita a vida dele e seu trabalho. A segunda é uma médica. E o estetoscópio é fundamental para auxiliá-la no exame dos seus pacientes, né? Ouvindo o coraçãozinho dos seus pacientes. A terceira imagem é o fotógrafo. E sem a câmera fotográfica seria impossível ele trabalhar. E a próxima imagem é a pintora, aonde ela utiliza o pincel, né, para realizar o seu trabalho. Então, turminha, os seres humanos inventaram e construíram os instrumentos por meio da tecnologia, utilizando a tecnologia para facilitar a vida de alguns profissionais. Então, sem esses instrumentos, muitos profissionais não teriam como atuar, né? Ajudar na sociedade. Então, a importância dos instrumentos específicos de trabalho dos profissionais, aí com a ajuda, né, da tecnologia. Certo, turminha? Agora nós vamos para a página 180 com as nossas atividades. Turminha, então vamos para a página 180 para fazermos a nossa atividade do dia. Olhem só. Atividade. Observe as imagens e leia as legendas. Depois, contorne os instrumentos utilizados pelos profissionais. Então, turminha, nós temos 6 imagens, 6 profissionais e nós vamos identificar e contornar os seus instrumentos de trabalho. Turminha, nesta primeira imagem, nós temos a pediatra. Ela está utilizando o estetoscópio. Então, nós vamos circular o estetoscópio, que é o instrumento de trabalho da médica, certo? Na próxima imagem, nós temos dentista.
e ela está utilizando o espelho como o seu instrumento de trabalho. Circulem aí o espelho. Na imagem abaixo, nós temos a veterinária e ela está utilizando o otoscópio para examinar esse cachorrinho aqui. Então, vocês vão circular o otoscópio, certo, turminha? Ele está examinando o ouvidinho desse cãozinho. Nós temos mais uma imagem, olhem só. Nós temos o biólogo, que ele está utilizando tubos para a coleta de água. Este é o instrumento de trabalho dele. Abaixo, olhem lá, nós temos a arqueóloga. E ela está utilizando o pincel. O pincel é seu instrumento de trabalho. E a última imagem, observem a imagem. A imagem é do profissional, do paisagista. E ele está utilizando uma tesoura. Este é um dos instrumentos de trabalho do paisagista. Contornem aí também todos esses instrumentos de trabalho. Certo, turminha? Gostaram de conhecer esses instrumentos de trabalho de alguns profissionais? Então, turminha, agora fiquem com a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!